Olá, meu nome é Mariana Venâncio e hoje eu vim apresentar a pesquisa O Processo de Mediação Teatral no Ambiente Virtual, que foi escrita por mim com a orientação do professor Dr. Robson Rosseto. Essa pesquisa ela foi desenvolvida através do Programa de Iniciação Científica de 2020 a 2021, no qual eu sou bolsista pela Fundação Araucária e eu sou licenciando em teatro, estou no 7º período da Universidade Estadual do Paraná, Unespar, e eu faço parte do campus Curitiba 2, também conhecido como FAP, Faculdade de Artes do Paraná. Então, essa pesquisa se trata sobre a mediação teatral de um espetáculo, chamado Deixe Seus Problemas Lá Fora, do grupo curitibano Antropofocus, que foi realizado de forma online, no ambiente online, devido à pandemia do novo coronavírus que chegou ao nosso país em 2020. Então, antes de mais nada, eu queria compartilhar com vocês um pouco sobre o conceito de mediação. Eu entendo a mediação como uma ação artístico-pedagógica e eu trago como referência o De Granges, que ele cita que a mediação ela ocupa o terceiro espaço. E esse terceiro espaço é localizado entre a recepção e a produção. Ou seja, quando a gente fala de uma obra artística, no caso uma obra teatral, a mediação ela é uma ação artístico-pedagógica que vai justamente potencializar a relação do espectador com a obra, unindo então a recepção e a produção, uma ação que vai acontecer entre esses dois espaços, E aqui a gente também vai entender o espectador como um agente ativo, não como um espectador passivo, que somente assiste o espetáculo, A gente entende que nessa apreciação ele já está agindo ativamente, e a mediação é uma ação artístico-pedagógica para então potencializar a relação do público com a obra da qual ele está assistindo. Eu também trago como referência o Ney Wendel, que é um pesquisador que em 2011, na tese dele, ele vai criar etapas para essa mediação que ele desenvolve. Essas etapas são divididas em pré-peça, na qual a elaboração da prática que tem como objetivo de sensibilizar. Então, na pré-peça, a gente está falando ali da sensibilização do espectador diante a linguagem teatral, com a estética, com a temática da obra. A segunda etapa é a etapa durante a peça. É quando a gente exibe, quando a gente vai assistir a peça. E aqui o objetivo é o objetivo da apropriação, para a gente se apropriar do espetáculo. E também a gente tem a última etapa, que é a etapa pós-peça, que é a etapa de reverberação. Aqui, então, a gente tem práticas, com o objetivo de entender a reverberação, de sensibilizar essa reverberação nos espectadores, que é após a gente assistir a peça, então, A prática de mediação teatral, antes da pandemia do novo coronavírus, ela era realizada majoritariamente de forma presencial, Inclusive porque os espetáculos aconteciam, de forma presencial. Com a chegada da nova pandemia, do coronavírus, a gente então vê que muitos grupos, como cita Sidmar Gomes, da Universidade Estadual de Maringá, em 2021, ele cita que muitos grupos, o ensino, inclusive, do teatro, ele compulsoriamente migra para o ambiente online, E eu entendo que muitos grupos também aderiram a essa virtualidade como uma forma de permanecerem ativos nesse momento de crise, Então, foi uma decisão que podemos entender, em sua maioria, como uma decisão compulsória. Então, a partir disso, as práticas de mediação também precisam acontecer online. E como que a gente pensa, a mediação, nessa forma remota? Então, é essa pergunta que motivou a pesquisa, e eu vou compartilhar com vocês, então, um pouco da prática, um pouco sobre o espetáculo. Bom, o espetáculo, então, que a gente escolheu foi o espetáculo cômico, Deixe Seus Problemas Lá Fora, que é do grupo curitibano Antropofocus. E em cima desse espetáculo, a gente criou uma proposta prática de mediação para o ambiente online. Esse espetáculo ele foi idealizado, ele foi criado, produzido de forma remota, os atores estavam fazendo isso de forma remota. Ele também foi apresentado de forma remota, ou seja, o público não estava presente, foi
foi transmitido ao vivo, né, de um teatro, o Teatro do Espaço Obragem, aqui de Curitiba. E algumas partes que vocês vão ver adiante, né, que são como se fossem cenas, reportagens, elas vão aparecer com outros atores, alguns atores convidados de forma gravada e em outras localidades, né? E eles integram, então, a terceira edição da Mostra Móvel, é um espetáculo inédito, que foi realizado no segundo semestre de 2020. Essa apresentação foi ao ar, né, no dia 31 de outubro de 2020, e foi organizada pelo Grupo Obragem, onde, inclusive, foi apresentado. O elenco, a gente tem a Anicele, André Mosqueto, Edra Mariano, Marcelo Rodrigues e outros atores convidados. A peça vai discutir política, negacionismo e aquecimento global, né, aquecimento ambiental de uma forma bem humorada. A peça se passa num programa de auditório, né? A gente vai ter a Sheila Cristina e o apresentador Conrado, né, que são esses personagens principais que conduzem um programa de auditório. E a gente tem outros personagens que aparecem, então, em cenas gravadas, em transmissões ao vivo, né, que vão ajudar a contar essa narrativa. Como vocês podem ver, eles começam muito glamurosos a peça, né? Eles estão aqui, o Conrado está com champanhe, a Sheila Cristina também, com luvas vermelhas, joias, brilho, penteado, maquiagem. E ao longo da peça, a temperatura do ambiente, né, da cidade, do mundo que eles estão inseridos começa a aumentar. Eles citam no começo que a temperatura já está alta, mas que o estúdio tem uma boa refrigeração, né, tem uma boa ventilação, por isso que eles estavam felizes e que eles repetem, né, o tempo todo o título, que é para os espectadores deixarem os problemas lá fora e virem aqui sorrir, verem coisas boas, coisas bonitas que eles falam, né? Então, eles ficam o tempo todo entoando esse mantra: deixe seu problema lá fora, deixe seu problema lá fora. Só que o problema, ele começa a entrar para dentro do estúdio, né? No caso, o calor. E isso começa a afetar, inclusive, a estética do programa. A Sheila Cristina tem o seu cabelo ali já todo suado, sua maquiagem borrada, ela já tirou as luvas, o Conrado já tirou o seu paletó, ele também está todo suado. Então, esse glamour, ele começa a entrar em decadência de acordo com o aumento da temperatura durante o espetáculo. E por fim, a gente consegue ver que a qualidade da imagem até fica um pouco alterada por causa da fumaça, né? Ali a gente tem a maquiagem da Sheila totalmente borrada, muito suor. Eles estão visivelmente incomodados com o calor, mas com um sorriso no rosto, tentando transmitir essa mensagem de deixe seus problemas lá fora, tá tudo bem, mesmo que esteja pegando tudo fogo, né? Então, essa é a ambientação do espetáculo. Como eu falei, em alguns momentos a gente vai ter cenas como se fossem reportagens, links ao vivo que eles conversam, algumas propagandas, inclusive, dentro desse programa de auditório. Eu destaquei aqui 4. A primeira ali do canto superior esquerdo é a cena do Parque Tingui, né, que eles adaptam o espetáculo para o Parque Extingui. É um parque aqui de Curitiba, então eles colocam o prefixo ex, né, Extingui. E aí eles falam, então, sobre essa política higienista, né, que acontece em algumas cidades de algo ser muito bonito, mas tentar esconder, né, algumas situações, como, por exemplo, no caso ali retratado na peça, o morador de rua. Também fala, né, sobre essa questão, né, entre muitas aspas, da caridade, porque esse morador, ele pede, por favor, né, me dá um trocado para eu comer alguma coisa, e o repórter vai lá e joga na fonte para fazer um pedido, essa moeda. Então, essa cena discute bastante várias coisas. E por final, né, quando o repórter está ali terminando a sua matéria, começa um tiroteio no parque e esse repórter é acertado. E aí, quando ele é acertado, entram o pessoal da produção, abrem um guarda-sol, escondem seu corpo atrás do guarda-sol. E esse repórter é substituído. O novo repórter também é baleado, também é escondido com guarda-sol. Isso é feito de forma repetida, até que 4 corpos estejam no parque, remetendo inclusive a situação ocorrida no ano passado, em 2020, em uma das unidades do supermercado Carrefour, na qual um corpo, né, foi escondido em guarda-sol para não afetar o funcionamento da loja. Então, isso aparece, essa referência aparece. Trouxe também a cena do pastor, que é a cena superior do canto direito. É uma cena que a gente tem um pastor com a sua esposa, né, fazendo ali uma pregação, e
ele, de certa forma, briga com a esposa, vem aqui, vem apoiar meu trabalho. E a esposa, quando vai, ela pede socorro. Abaixo a gente vai ter o ar-condicionado egoísta, né, que suas ventosas ali é uma propaganda durante o espetáculo, remetem um pouco ao nazismo. E abaixo a gente vai ter o professor de geografia, né, o Carlos do Bairro. Ele é um dos muitos profissionais consultados para dizer o que os apresentadores querem ouvir, que é que está tudo bem, mas ele diz que não está tudo bem com a situação climática, até que tudo pega fogo, né? Então, essa mediação ela foi aplicada com 14 participantes de um curso livre de teatro de forma remota. São estudantes da Escola Garalhufa, que é a escola que eu sou idealizadora e professora. A gente veio desenvolvendo um trabalho online desde o início da pandemia do novo coronavírus e a gente tem produzido coisas bem interessantes. Caso você queira conhecer mais, é só ir no nosso Instagram, @garalhufa. Não são alunos da mesma turma, são 3 turmas diferentes, alunos de 3 turmas diferentes. Eles estão em várias localidades do Brasil e têm idades distintas. Baseado na proposta de Ney Wendel, então, a gente elaborou 3 etapas. A etapa da pré-peça, voltada à sensibilização, na qual eu expliquei brevemente sobre mediação, já que é um grupo de pessoas que querem se profissionalizar na atuação, então eu expliquei esse conceito. E passei alguns exercícios sobre triangulação, bufão, e bufão, né, inclusive fazendo a vivência prática e a exibição de um vídeo, porque a triangulação e o bufão são linguagens da comédia e da comédia crítica, né? E como espetáculo se utiliza, né, disso, eu utilizei nesse momento, a gente fez uma conversa sobre a prática. O segundo momento que aconteceu no dia seguinte foi a exibição do espetáculo. Antes do espetáculo, eles não sabiam qual era o nome da peça, então eu fiz uma mediação guiada, uma meditação para que eles pudessem esvaziar a sua mente, de forma a deixar os problemas lá fora. Em seguida, exibi a peça e a gente fez 2 práticas de escrita automática. Escrita automática é quando a gente escreve livremente, né? Sem se preocupar com diagramação, com pontuação, escrever tudo que vem à cabeça. A primeira foi uma escrita coletiva, já que a peça tem um caráter cíclico, né? E a segunda foi uma escrita automática de acordo com a personagem. Então, na primeira, eles começavam a escrever a percepção deles sobre a peça e passavam a escrita para que outra pessoa continuasse de onde eles pararam, né? Como se fosse um escravo de Jó, né? Aumentando essa ciclicidade. E a próxima era uma escrita individual. Eles podiam escolher alguma personagem para escrever, de acordo com o ponto de vista da personagem. Inclusive, aqui temos o ponto de vista do ar-condicionado egoísta. Tivemos uma conversa sobre a prática. No pós-peça, a gente teve ali uma avaliação de reverberação dos participantes. Então, a gente recepcionou eles, lemos esses textos criados coletivamente na prática de escrita automática. Eles apresentaram cenas de acordo com as personagens, eu enviei esses textos, eles tinham que tentar adivinhar qual era a personagem que o colega tinha escrito, e conversamos sobre essa reverberação. Analisando o material levantado, a cena mais citada coletivamente foi a cena do parque extinguir. Eles comentaram bastante sobre isso, a escrita trazia muito esses personagens, e também falavam sobre a cena do final e do início, que é bem cíclica, né? A primeira cena, o ator Eder Mariano jogando o seu lixo na calçada e saindo com a sacola. Você fica, ué, mas ele quer jogar, deve jogar numa lixeira. E o final é quando tudo pega fogo, a gente tem uma visão externa do estúdio, vai subindo até que a gente vê o espaço, falando que não existe lá fora. Então são 2 cenas que conversam, essa cena pré e pós-peça. Foi uma experiência bem imersiva, de acordo com o relato de todos os participantes. Um deles, inclusive, enviou essa tirinha, né? Da conversa de um senhor com a morte, né? O que está olhando? O fim do mundo, dá uma olhada. Ué, parece que tá tudo normal. É que a gente vai se acostumando. Então, um dos participantes enviou isso, ele achou que remetia à temática da peça. A conclusão dessa pesquisa está em andamento. Eu imagino que quando a gente for conversar sobre ela, né, no momento que eu estou gravando esse vídeo, ainda não tem uma conclusão tão definida, mas quando a gente puder conversar, eu vou compartilhando, né, qual o andamento da pesquisa. No geral, a experiência foi muito positiva. Eu sei que não é o ideal essa virtualidade para o nosso ofício, mas tem acontecido trocas muito legais no trabalho que a gente vem desenvolvendo na Garalhufa, porque a gente acaba chegando em pessoas que estão em cidades do interior, por exemplo, que não têm muito contato com essa linguagem e através da internet podem acessar essas práticas. E também por essa troca intercambial e geográfica de vivências, pessoas de vários lugares falando sobre arte, sobre teatro. Então eu trago aqui as minhas referências, muito baseadas na Ana Maria Barbosa, no Flávio de Granges, no Sidmar Silveira Gomes e no Ney Wendel Cunha. Muito obrigada e até o congresso.
Qualquer dúvida, só avisar que a gente conversa lá. Tchau, tchau!